Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 5 de junho de 2021 teremos 5 palpites. Vamos começar na segunda divisão sueca e vamos fechar na primeira divisão brasileira. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixe o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Osteris e Norrby, jogo válido pela segunda divisão sueca. Aqui a gente tem o Norrby, atual segundo colocado com 16 pontos, e o Osteris ali em 12º com 10 pontos. Jogo de um campeonato que tem até uma boa tendência para gols. Alguns jogos costumam ser bem truncados, mas outros a gente costuma ter uma boa vantagem de gols. E para esse jogo eu acredito que não deve ser diferente, até porque o Osteris nos seus últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já o Norrby nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5-10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e eu vejo com bons olhos porque a equipe do Osteris é apenas atual a 12ª colocada, tá ali a uma posição acima da zona do rebaixamento e vem de 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. E pega uma equipe que é, no momento, a atual segunda colocada, empatada com o líder e vem de 4 vitórias seguidas, apesar de ter perdido o último jogo. Mas a gente já vê que é uma boa equipe que vem ganhando dentro de casa, fora de casa, e pega uma equipe que não vem tão bem, que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas. Então um jogo com uma boa tendência para gols, até porque o Norrby pode continuar essa sequência e o Osteris precisa muito da vitória para sair ali de perto da zona do rebaixamento e voltar às vitórias no campeonato. Então por isso eu acredito que ao menos 2 gols no jogo deve ser possível, até porque também quando as equipes se enfrentam tem essa tendência de gols em seus jogos. Por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Trelleborgs e Sundsvall, outro jogo válido pela segunda divisão sueca. Aqui a gente tem o Sundsvall terceiro colocado com 14 pontos e o Trelleborgs ali em 10º com 10 pontos. Jogo bem com características bem semelhantes ao jogo anterior e um jogo que eu também vejo com uma boa tendência para gols, até porque o Trelleborgs nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já o Sundsvall nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd está na casa de 1,35, mas é um jogo também com 5-10 minutos, essa odd está batendo 1,50 e é mais um jogo que eu vejo com uma tendência de gols, até porque o Trelleborgs também não vem numa sequência muito boa. É o atual 10º colocado, marcou 12 gols e sofreu 12, o que mostra que a equipe marca e ao mesmo tempo sofre muitos gols. Vem de 2 derrotas seguidas e pega uma equipe que, apesar de ter perdido o último jogo dentro de casa, vinha de 3 vitórias seguidas e um empate. É o atual terceiro colocado, já marcou 14 gols, mas também tomou 9. Não são duas equipes que têm bons ataques, que marcam muitos gols, mas também são equipes que tomam muitos gols. E sem falar que quando se enfrentam costumam ter placares com a tendência muito boa de gols, como foi os últimos 4 jogos dos 5 que essas equipes disputaram. Então eu vejo com bons olhos uma boa tendência para gols, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para esse jogo. E passando agora para Fram e Vestre, jogo válido pela segunda divisão da Islândia. O Fram atual primeiro colocado com 12 pontos e o Vestre oitavo com 6 pontos. Aqui uma competição que tem uma tendência muito forte para gols, muito mesmo, e são duas equipes que teoricamente estão em momentos opostos. Enquanto o Fram em 4 jogos ganhou todos os jogos, o Vestre não teve a mesma sorte nos 4 primeiros jogos. São 2 vitórias e 2 derrotas, mas é um jogo que eu ainda vejo com bons olhos para o mercado de gols, até porque o Fram nos seus 4 primeiros jogos dessa temporada, 2 tiveram 3 gols ou mais, 3 gols ou mais. Já o Vestre nos últimos
4 jogos dessa temporada, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 3 jogos datados entre essas duas equipes, 2 tiveram 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,40, mas é um jogo com 5-10 minutos também. Essa odd está batendo 1,50 e é um jogo de um campeonato que tem uma tendência muito forte para gols. Sem falar que o Fran vem de 4 vitórias seguidas, joga em casa e pega uma equipe que vem de 2 jogos com 2 derrotas e placares bem elásticos, 5-0 pro Brota e 3-2 pro Grindavik. Então um jogo com uma boa tendência de gols, até porque também quando se enfrenta o Fran costuma levar uma vantagem com placares de 3-2 e 2-1 nos últimos 2 jogos dos 3 que essas equipes se enfrentaram nos últimos tempos. Então eu vejo muita tendência de gols, até porque o Fran também marcou 11 gols nessa temporada, já tomou 3, mas a equipe do Vestre marcou 8 e tomou 9, ou seja, uma tendência muito forte por parte do Fran de continuar essa sequência vitoriosa e agora pega um time que está oscilando muito, tomando muitos gols, mas também consegue fazer. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5-10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para o Wanderers e Católica. Jogo válido pela primeira divisão chilena. O Universidade Católica, atual quarto colocado com 15 pontos, e o Wanderers, último colocado com apenas 1 ponto em 8 jogos disputados. Duas equipes em momentos claramente opostos. Enquanto o Wanderers nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate, a equipe do Católica vem de 3 vitórias, sendo 1 pela Copa, pela Libertadores, e 2 derrotas, sendo uma também pela Libertadores. E então, galera, para esse jogo não tem muito o que fazer, né? A equipe do Católica é uma forte equipe no cenário chileno, tá nas oitavas de final de uma Libertadores, é uma forte equipe, tá apenas a 1 ponto do líder da competição e pega uma equipe, galera, que já fez 4 gols, mas tomou 14. Fez apenas 1 ponto em 8 jogos. Daí a gente já consegue ver que a equipe do Wanderers não tá nada bem na competição, que a equipe não consegue reagir e vem perdendo jogo atrás de jogo. Enquanto a equipe do Católica deu uma respirada agora pela pausa da Libertadores e pode focar aqui no campeonato chileno para dar um gás. Sem falar que os últimos 5 jogos, mais precisamente os últimos 3 jogos, o Católica levou uma vantagem. São 2 empates e 1 vitória da equipe visitante. Por isso nosso palpite para esse jogo é um handicap asiático 0 e menos 0.5 no Católica. O odd está na casa de 1,58, porque a equipe pega a equipe mandante, que não vem nada bem na competição, não consegue jogar bola, e pega uma das fortes equipes do cenário chileno. Então o jogo, na minha visão, deve ser muito intenso por parte do Católico. O Wanderers deve ficar ali mais recuado, apesar que joga em casa. Eu acho que as ações devem partir do Católica, porque é mais time, tá no momento melhor e pega uma equipe sem confiança, sem autoestima. Então eu acredito que deve ter muita força do Católica nesse jogo, até porque é um adversário que no momento não apresenta grandes forças. Então um jogo muito bom para fazer 3 pontos. Então eu acredito que o Católica deve vencer esse jogo, deve ser superior, mas a gente vai se proteger. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Católica, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Red Bull Bragantino e Bahia, jogo válido pelo Brasileirão. A gente tem aqui segunda rodada, né? As duas equipes ganharam seus primeiros jogos, são atuais primeiros e segundos colocados. Os dois ganharam de 3-0, enquanto o Bragantino ganhou da Chapecoense, o Bahia venceu o Santos. Mas é um jogo também que eu vejo com uma boa tendência para gols, até porque são duas boas equipes ali teoricamente até bem equilibradas, que estavam na Sul-Americana. O Bragantino conseguiu classificação, o Bahia não, mas são duas boas equipes. Sem falar que os últimos 5 jogos do Bragantino, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já os últimos 5 jogos do Bahia, 2 tiveram 2 gols ou mais. Apesar que muitos jogos aqui que não tiveram esses 2 gols foram válidos pela Sul-Americana. E sem falar que quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é um mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,37 nesse momento, mas é um jogo com 5-10 minutos. Essa odd está batendo 1,50 e eu vejo com bons olhos, porque a equipe do Bragantino vai jogar sem o Claudinho, que é uma arma muito forte desse time.
desse time paulista. E a equipe do Bahia é uma forte equipe, mostrou isso contra o Santos, mostrou ser uma forte equipe. Então eu acredito que com esse desfalque do Bragantino, apesar da equipe jogar em casa, dá muito mais força para a equipe do Bahia tentar impor seu jogo, tentar sair e quem sabe até uma vitória. Mas ainda assim eu vejo um jogo para gols, até porque a equipe do Bragantino é uma forte equipe, mesmo sem o Claudinho, consegue ter um elenco muito bom, mas eu acho que por essa falta dessa peça principal da equipe, isso abre uma brecha para o Bahia e isso pode ser muito interessante para gols, até porque são duas boas equipes e a tendência de gols aqui pode ser muito grande. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5-10 minutos de jogo é o nosso palpite para Bragantino e Bahia. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!